Olá a todos, vamos dar seguimento a esta temática e iremos agora falar de cultura empresarial ou cultura organizacional. Iremos de algum modo retomar alguns conceitos que terão falado em cultura, ideologia e mercado. Então, o que é a cultura da empresa? A cultura da empresa diz respeito aos valores, às normas de comportamento, aos artefactos e padrões de comportamento que governam a forma como as pessoas interagem numa organização e o modo como se empenham no trabalho. Acaba por ter uma programação coletiva da mente que distingue os membros de uma empresa em relação a outra e um conjunto de hipóteses fundamentais que um grupo inventou, descobriu ou constituiu ao aprender e resolver os seus problemas de adaptação ao contexto de integração interna. Existem diferentes níveis. O nível individual, os indivíduos perfilham valores e crenças que podem não coincidir com os perfilhados por outros membros da organização. O nível grupal, que diz respeito ao facto dos grupos terem as suas próprias culturas, que não são necessariamente iguais às culturas dos outros grupos, dentro da mesma organização. As organizações têm culturas próprias, não necessariamente iguais às culturas das outras organizações no contexto nacional. E depois, por fim, a nível nacional e transcultural, diferentes países e nações também se distinguem pelas especificidades das suas culturas. E por vezes isso faz com que se tenham informações ou referências sobre, ou melhor, percepções sobre as culturas de diferentes países. Vou-vos mostrar aqui um pequeno texto que saiu numa entrevista do Público, já tem alguns anos, contudo, acabo por exemplificar esta questão que falei da cultura nacional transcultural. Ou seja, no fundo é um texto que revela como é que os gestores de outros países veem efetivamente os gestores do nosso, os gestores de Portugal. Então, enquanto o texto não abre, referir-vos que de facto eles consideram que os gestores são autocratas, individualistas e não têm visão estratégica, não planeiam, não se dedicam a prestar ao cliente um serviço de excelência, são muito formais e obcecados por títulos académicos. Este é um conjunto de outras informações que depois vos aconselho a analisarem e então fica a questão, será que ainda é assim? Será que na verdade já não há uma alteração ao nível da gestão em Portugal? Fica esta questão no ar para a vossa análise. Para que serve a cultura? No fundo serve para como identificação, referência a determinado grupo ou indivíduo e como forma de integração num determinado grupo. 10 características que podemos definir da cultura. Estrutura de referência comum e partilhada, é socialmente desenvolvida, aprendida e transmitida, composta por várias camadas, já vamos ver efetivamente quais são essas camadas. O núcleo é constituído pelos valores, fornece regras e normas orientadoras, como vista a integração interna e adaptação externa. Contribui para a definição da identidade organizacional, tem características simbólicas, como por exemplo, revelados através dos seus significados nos artefactos, nos símbolos e nos comportamentos. É alterável, mas isto de facto acaba por ser difícil, é muito difícil mudar culturas. Produto da história da organização e tem influência direta e indireta no desempenho organizacional. Então os valores acabam por estar efetivamente no centro, rituais, heróis, símbolos e práticas. Os símbolos prendem-se com as palavras, gestos, figuras e objetos que transportam um significado particular que é apenas conhecido por aqueles que partilham a cultura. Os heróis são as pessoas que possuem as características altamente valorizadas, no fundo os ídolos, as pessoas que servem de referência. Os rituais, atividades coletivas, tecnicamente supérfluas, para atingir bens desejados, mas considerados como essenciais numa determinada cultura. Os valores, tendência para se preferir num certo estado de coisas face a outro. É um sentimento orientado com um lado positivo e outro negativo. Os sinais para o exterior, muitas das vezes a questão do atendimento telefónico, recolhimento de visitas, comunicação, estilo pessoal de contacto com o exterior. Comportamentos, linguagem, vestuário, tipo de relacionamentos. O espaço, circulação nos locais, arquitetura, arranjos, disposição. Gestão de tempo, distribuição do tempo individual ou coletivo, dos quadros e atitudes face a estes, relação entre tempo útil e tempo privado. Símbolos, ritos, beber um café, um copo, atividades, informação aos colaboradores, as próprias histórias e o logótipo da organização. As culturas organizacionais só podem ser completamente apreciadas por pessoas de dentro, de fora precisam de empatia para as compreender. E embora a cultura constitua uma característica intangível, mudá-la implica medidas tangíveis. Tenho aqui um pequeno vídeo que vos convido a verem, que fala
especificamente sobre o que é isto da cultura. Vamos então ver. So what exactly is corporate culture? In short, corporate culture is the personality of an organisation. It's created by the culmination of the team's experiences, interests, values and beliefs. These are translated into acceptable norms of behaviour. Different cultures have different norms of behaviour, which are determined by the environment, the tasks and the various personalities. You cannot see culture, but most people know when it's right because it feels right. Corporate culture is created by the individuals within the organisation. They shape the culture of the business. Meet Robert Murray, founder and CEO of Firemint, an organisation leading the way in mobile phone and PC game development. My understanding of corporate culture is it's the glue that's sort of going to bind us together, I think, and it's what you get when you've got a large group of people kind of aligned. It's how they connect, how they interact. An organisation's culture is made up of the experiences and personalities that each person brings to the company. It's especially influenced by the leaders in an organisation, such as the founders, executives and management staff, that set the tone which filters through each department and employee. This brings us to the first of the 3 levels of culture within an organisation. The first being physical. This is the most visible of the levels and consists of the various aspects of culture that we can physically see, such as dress codes, office layout, and the technology used. The second level consists of values. The accumulated values of employees within the workplace are often attributed to the values they have outside of the workplace. The third and the deepest level are the beliefs of the company and employees. If the beliefs of the employees clash with the beliefs of the organisation, then a negative culture could occur with negative results. The corporate culture of any company is created and maintained by its people. As Paul Higgins from Oakley explains, it doesn't pay to fake it. It gets back to something we talk a lot about, which is cultural fit. For us, irrespective of whether they're management or, just staff working in any of the functions, if they're not reinforcing, the principles, in our case, the principles of the brand, or, in other cases, the principles of the mission statement, it's actually very hard for them to fake it. And in time, they'll stop faking it, and it affects those around them, and where that leads is, just to a skewing of the culture. Each individual organisation has its own unique culture. No two are the same. There are no right cultures, only functional and dysfunctional ones. As companies evolve, cultures change. There are 4 main types of corporate cultures: the power culture, the role culture, the achievement culture and the support culture. A power culture generally revolves around one singular charismatic leader. Power cultures are often demanding, requiring extra input from employees, such as late nights and weekends. Hard work and loyalty are rewarded. A power culture can be inefficient if everyone has to wait for approval prior to moving on with a project. This can be dysfunctional for all involved. If the organisation grows quickly, it may be too much for the one person at the top to maintain control efficiently. The role culture relies on procedures whereby clear goals are set and achieved.
This by-the-book culture rewards dependability and consistency. Due to this well-structured system, goals are usually met without too much pressure on the employees. Because of the non-collaborative nature, employees can become disinterested and their talents may go unnoticed. Employees in this scenario need to be given meaning to their work beyond just the day-to-day functions. This should be aligned with the organisation's mission statement and focused on continually. The achievement culture consists of motivated people who can work independently to better the group as a whole. They are extremely goal-orientated and ambitious. This culture becomes dysfunctional when people become competitive and leadership needs to be exerted. The final type is support culture. This culture has a community feel, whereby people cooperate and help each other throughout the process. Effective communication and support systems can become dysfunctional when employees blur the line between friendship and work colleagues. This can hinder productivity, and often the individuals are placed over the needs of the organisation. For this reason, it is important that the rules and behaviours are clear and in writing, and if necessary, the leaders can refer discipline to a higher power, so they can maintain a positive environment with the work colleagues they are friendly with. Muito bem, depois deste pequeno vídeo é importante refletir sobre os diferentes níveis em termos de cultura e também, nomeadamente físicos, valores e as próprias crenças e a forma como nós evidenciamos efetivamente cada um deles e também os diferentes tipos de cultura que acabam por ser apresentados. Era interessante perceber que de facto cada um deles tem pontos fortes e pontos fracos e é necessário haver um ajustamento para que as coisas funcionem efetivamente bem. Tipos de cultura organizacional: cultura mais inovadora, cultura racional, cultura hierárquica e cultura grupal. Vamos ver efetivamente em que é que consiste cada um destes tipos de cultura. Se falamos na cultura grupal ou de clã, tem mais uma orientação mais interna, orientada para a participação dos membros da organização, ajusta-se a envolventes de rápida mudança, a ênfase assenta-se na pertença à organização e nos laços de ligação entre os membros, satisfação das necessidades dos membros da organização como caminho para o sucesso. A organização é informal e amigável, as pessoas partilham os problemas como se fossem família, os líderes são considerados mentores, assentam nos princípios da lealdade, tradição, trabalho em equipa, coesão e cooperação, enfatizados os benefícios a longo prazo e uma preocupação com as pessoas. Depois temos a cultura hierárquica e burocrática. É mecanicista e orientada para o interior, ênfase no rigor e no planeamento como forma de pensar a estratégia e o negócio, apoia-se e valoriza as regras e os procedimentos como forma de operacionalização da estratégia do negócio, valoriza os princípios da previsibilidade e do funcionamento, é muito formal e estruturado, prevalecem os princípios da hierarquia, da disciplina, desempenho e eficiência, políticas e regras rígidas, preocupação a longo prazo pela estabilidade, desempenho e bom funcionamento, e a gestão dos trabalhadores vai se centrar muito na segurança no emprego e na previsibilidade. A cultura inovadora, adaptativa, orientada para o exterior, valoriza e sublinha o meio envolvente e os inputs que este lhe dá, transforma os inputs absorvidos do exterior em respostas e soluções organizacionais, valoriza a inovação, resposta rápida e o empreendedorismo. A organização acaba por ser um local dinâmico, criativo e empreendedor, as pessoas dão opinião, assumem riscos e responsabilidades, os líderes são inovadores e originais e os princípios assentam na inovação, na criatividade, no dinamismo, na originalidade e na vanguarda. A longo prazo há um crescimento, aquisição de novos conhecimentos e recursos e diferentes dos atuais, encoraja a iniciativa individual e a liberdade. A cultura racional, mecanicista e orientada para o exterior, a base da atuação é uma clara definição da visão da própria organização, traduz-se numa rigorosa definição da missão de cada um dos membros da organização, valoriza os procedimentos e normas como meio para alcançar os objetivos, centralidade dos processos de definição de objetivos e do sistema de recompensas, orientada para o mercado de trabalho, para o lucro e o domínio da competitividade, caracteriza-se por líderes gananciosos, persistentes, exigentes e concorrentes, competitivos, pessoas competitivas que têm objetivos pré-definidos e orientados, assentam nos princípios da competição, vitória, concorrência e competitividade, pretende ser efetivamente a melhor empresa.
Para que é que serve estudar a cultura organizacional ou porquê que se faz isto? Porque a cultura facilita ou promove determinados comportamentos e atitudes, também inibe determinados comportamentos, facilita ou faculta guias para a percepção e a atribuição dos comportamentos das outras pessoas, e as empresas multinacionais devem ajustar os seus estilos de gestão às idiosincrasias locais, sob pena de incompatibilidade de gerar efeitos perversos sobre o seu desempenho. Há uma necessidade de articular as práticas organizacionais com os valores da própria população, gestão da identificação dos indivíduos com a organização, gerir e controlar o comportamento organizacional. E agora vou-vos mostrar o estudo das tendências que apareceu no Trendwatching, as tendências no que diz respeito ao comportamento do consumidor, e uma delas seria a cultura empresarial, ou seja, os consumidores estarem também preocupados com aquilo que é feito no interior das empresas. Cá está, testar os estados, a omnipresença contextual, cultura empresarial, tecnologia benéfica e mudança de perspectivas. Vamos nos centrar apenas na cultura empresarial e perceber que é importante perceber quais são os elementos que influenciam a cultura empresarial. O feedback, criar um mundo mais aberto e mais conectado entre sanamente todos os colaboradores, no caso específico do Facebook. Saber que as boas decisões vêm de qualquer lugar, decisões tomadas pela administração sem consultar os colaboradores levam a uma menor retenção de recursos humanos. Quando os colaboradores têm voz e têm liberdade, há maior confiança e mais motivação. No conjunto de pessoas, há um foco grande nas tarefas, não existe entreajuda e quando nos centramos na equipa, foco num objetivo comum. Os case studies apresentados no Trendwatching é da Zappos, Rei e da Google. No caso específico das Zappos, o que acontecia era que os colaboradores recebiam uma lista de valores da empresa e são convidados a sair ao troco de $2.000 se não se identificarem. Há bónus financeiros mensais entre os colegas. Há um orçamento para team building e promove ambiente mais colaborativo e otimista. Há um foco muito grande no serviço e nos clientes. O caso da Rei, uma empresa de equipamento recreativo, eles desenvolveram culturas de outdoor, proteção do meio ambiente, têm inputs anónimos da parte dos colaboradores e, por exemplo, naquele dia do Black Friday, decidiram encerrar. O caso da Google, que acaba por ser o caso mais conhecido, refeições gratuitas, viagens, ginásios, encontro dos Googlers com a administração, a regra dos 70-20-10, ou seja, 70% para trabalharem em projetos efetivos da empresa, 20% em projetos de empresa, mas não tão essenciais, e 10% em projetos pessoais. No entanto, interessa perceber que benefícios salariais não significam sempre uma boa cultura empresarial. Interessa perceber as questões associadas à autonomia, confiança, bom ambiente, segurança e o cumprimento efetivo das normas. É também curioso perceber a opinião dos millennials. Portanto, as pessoas que nasceram entre a década de 80 e o ano 2000, e acaba por perceber-se que os negócios necessitam de começar a prestar tanta atenção aos seus colaboradores e propósitos como aos produtos e aos seus lucros. Estas gerações mantêm pontos em comum com os atuais líderes, mas colocam muito ênfase no bem-estar e no seu crescimento e desenvolvimento dentro das organizações. Alguma bibliografia para poderem consultar. Espero que de facto a aula tenha sido esclarecedora. Obrigada.